Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês e a gente poder conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês um texto muito especial. Eu estava lendo ele ontem à noite e Deus falou muito ao meu coração com esse texto, trouxe algo muito especial e eu quero compartilhar com vocês agora nessa manhã tão agradável aqui. Esse texto que está em Isaías, ele é um texto bastante conhecido por muitos, principalmente que estudam e conhecem a história de um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Ele foi convertido ao Senhor de uma maneira muito profunda quando ele ouve a primeira frase desse versículo, que diz: "Olhai para mim e sede salvos". Na versão Almeida, se a gente olhar na versão NVI, diz: "Voltem-se para mim e sejam salvos". Mas esse texto tão simples impactou a vida do jovem Spurgeon, com apenas 15 anos de idade, quando ele entra numa capela metodista e escuta uma pessoa comum, porque a pessoa principal, o pastor normal da igreja, não pôde estar porque tinha uma nevasca muito forte naquele dia, e quem estava pregando era alguém da congregação mesmo. E a pessoa pregava esse texto. E Spurgeon, que vivia no seu coração o dilema que cada um de nós deve viver para poder valorizar verdadeiramente Cristo. Ele sentia de forma muito profunda a culpa do seu pecado. Ele percebia de forma muito acentuada o quão pecador ele era e vivia atormentado pela culpa do pecado. E então ele entra naquela igrejinha e escuta aquele homem lendo essas palavras: "Olhai para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus". Quando ele escuta isso, ele percebe e entende a simplicidade do Evangelho e o poder do Evangelho, porque o Evangelho é simples. O Evangelho é Deus dizendo: olhem para mim e sejam salvos. Não depende de vocês, não depende de obras, mas basta olhar para Ele e vocês serão salvos. E o convite é para todos, ele diz: todos os confins da terra. Porque eu sou Deus, o poder está em mim, não está em vocês, a capacidade de serem salvos. E ele compreende isso. E a vida dele é impactada e transformada de forma poderosa. E ele é atraído a Cristo por essa compreensão. E eu quero te convidar para a gente ler junto esse texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22 até o 25. Ele diz assim: olha, voltem-se para mim, ou, como a gente falou na outra versão da revista atualizada, né? Olhai para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei. Veja que Deus tem que jurar por ele mesmo, porque não há ninguém acima dele, né? A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Olha o que Deus está dizendo aqui, que não será revogado. Uma palavra que está estabelecida e será cumprida. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito:
somente o Senhor, somente no Senhor estão a justiça e a força. Olha só, todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Olha só, querido, nós temos aqui um quadro tão lindo pintado diante dos nossos olhos. E eu quero tentar fazer você perceber esse quadro. Deus diz que há algo que vai acontecer de maneira inexorável. Não há escape. Ele está dizendo, é irrevogável, essa é a minha palavra. Assim como tudo foi cumprido em Cristo. Quando você estuda as profecias bíblicas e você vê elas plenamente cumpridas em Jesus, nós podemos saber que essa profecia de Isaías também se cumprirá de forma irrevogável. E Deus diz que vai haver um dia em que todo o joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é Deus. Esse dia vai acontecer. E eu quero que você imagine esse dia acontecendo. Quando a palavra de Deus diz que um dia os céus se abrirão e o nosso Senhor voltará em glória e grande poder. E nesse dia todo o joelho vai se dobrar diante dele. Imagine toda a humanidade, todos os homens da terra, poderosos aos nossos olhos ou os não poderosos, todos de joelhos dobrados diante de Deus. Todos reconhecendo a sua soberania. Mas nesse dia, nós teremos dois grupos bem claros que o texto diz aqui para nós. Vai ter um grupo, querido, que ele diz que é todos os que o odeiam. Olha só que interessante isso aqui. Os que odeiam o Senhor, por que eles odeiam o Senhor? Porque são aqueles que odeiam a justiça. Esse grupo dobrará os seus joelhos diante do Rei dos Reis. Mas eles odeiam a justiça. Nós hoje, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm a Cristo, conseguem perceber, a olhar as notícias, a olhar para o nosso país e olhar para o mundo, a quantidade de injustiças que acontecem ao nosso redor. E talvez o seu coração, muitas vezes, assim como o meu, se sinta triste ao ver homens tão maus, realizando injustiças tão grandes. E nós, diante disso, às vezes nos sentindo tão impotentes, que às vezes o nosso coração pode se sentir muito abatido, entristecido, ou às vezes enraivecido, com tanto mal, com tanta injustiça. E parece que ninguém pode deter estes homens e a injustiça e a maldade do coração desses homens. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre isso me encheu de paz. Porque é como o Senhor dissesse, saiba que vocês podem ver tanta injustiça, tantas coisas, assim como essas palavras aqui foram escritas para o povo de Deus em tempos de dificuldade, de luta, de cativeiro. Assim como o livro de Apocalipse é escrito para a igreja do Senhor no seu princípio, ali no primeiro século, e Apocalipse é escrito falando em todo momento, ei, fique tranquilo, porque o Senhor reina. Sabe quando João Batista é levado para a grande visão do Apocalipse? Logo depois das cartas às igrejas do Apocalipse, ele diz que ele sobe aos céus e a primeira coisa que ele vê imediatamente é um trono branco e o Senhor assentado nele. É como se Deus dissesse, olha, vocês estão passando por perseguições, vocês estão passando por sofrimentos, por lutas, por tirania. Os reis terríveis de Roma, que haviam vindo, Nero, Domiciano,
Mas é como se Deus dissesse: olha, eu permaneço no trono, eu permaneço soberano. E é o que ele diz para nós, independente de tudo isso que nós temos visto. Um dia vai ter 2 grupos se dobrando diante de mim, e um desses grupos, inclusive, é os que me odeiam. Os que praticam a injustiça, os que vivem o pecado de forma deliberada, os que amam a maldade, os que chamam o mal de bem, e os que dizem que o bem é o mal, os que invertem os valores de Deus, os que usurpam a autoridade divina. Estes que pensam estar impunes, um dia dobrarão os seus joelhos, mas a palavra aqui diz: e eles serão envergonhados. Veja só, querido, o motivo deles dobrar os seus joelhos é porque eles estarão sendo esmagados diante da glória de um Deus santo. Eles vão estar diante de um Deus poderoso, sentindo a ira justa desse Deus que não tolera a iniquidade, e eles estarão de joelhos dobrados porque estarão esmagados pelo poder, pela presença gloriosa desse Deus que é justo, que é amor, mas o seu amor não convive com o pecado e abomina o pecado e aquele que é pecador e não abandona o seu pecado. Esses homens estarão de joelhos dobrados diante dele, diante da autoridade e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas terá um outro grupo com os joelhos dobrados diante dele. O texto vai dizer: mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos. E quando ele diz no verso 22, né? Vocês, os confins da terra, porque não ficou a bênção de Deus, não ficou restrita a Israel. Essa é a grande glória para cada um de nós. Jesus disse: ide, pregai o evangelho até os confins da terra, porque agora, pelo nome de Cristo, todos nós podemos ser parte do Israel, podemos ser parte da nação santa. E vai haver um grupo nesse dia que dobrará os seus joelhos diante do Rei. E não dobrará porque estarão sendo esmagados pela ira de Deus. Não. Porque a ira que estava devida a mim e a você, que estamos em Cristo, essa ira foi lançada completamente sobre Jesus do Calvário. A palavra vai dizer que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Era a ira que era devida a mim e a você. Então, nesse dia da vinda de Cristo, não será derramada a ira de Deus sobre esse grupo que está em Cristo. Nós dobraremos nossos joelhos não debaixo da ira, nós dobraremos nossos joelhos em adoração, com os corações transbordando de alegria, porque nos céus vem o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que veio agora para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe, querido, não sei na situação que você escuta esse vídeo, talvez você esteja com seu coração cheio de dor, de algum sofrimento, de tristezas profundas dessa vida, do que esse mundo pode trazer para nós de dores e sofrimentos. Além das injustiças dos homens, temos as doenças, temos as coisas inesperadas da vida. Mas nós que estamos em Cristo, podemos exultar nessa palavra, sabendo que um dia o nosso Senhor virá e nós nos dobraremos em adoração. E ele diz que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Nós não precisaremos temer nesse dia. Porque enquanto para aquele primeiro grupo envergonhado, porque viveram abraçando a injustiça, aquele primeiro grupo vai ouvir Deus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aquele grupo que estiver em Cristo, aquele grupo que ousou olhar
somente olhar para Cristo e confiar nele, será dito: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado. E essa é a grande diferença. Pense nesse quadro, querido. Um dia, o nosso Senhor vindo soberano, nas nuvens com poder e grande glória, e dois grupos, os perversos, os maus deste mundo e os que reinaram nesse mundo. Aqueles que pensavam ser grandes diante do mundo, mas não eram nada, não são nada diante do soberano Deus e poderoso. Lembre-se, querido, lembre-se dos grandes nomes da história, reis, nomes conhecidos, nomes grandiosos, grandes Césares, grandes reis de Roma. Aonde estão esses homens? Enterrados, mortos. Aonde está Cristo? O seu túmulo está vazio, porque ele permanece para sempre. É por isso que nós somos conclamados a olhar para ele. Porque enquanto esses reis, esses homens que se pensam donos da justiça, grandes homens, grandes reis que já existiram e pensavam que dominavam, que o poder estava nele, já morreram. Já passaram e toda a sua glória passou. Mas o nosso Cristo, essas palavras aqui que falam do Senhor para quem nós devemos olhar, esse permanece, porque esse ressuscitou. Falamos dele até hoje. Milhares e milhares se convertem a ele até hoje com palavras simples como essa: olhai para mim, por causa do seu poder que é inegável. Por isso que nós devemos colocar nossos olhos nele. O próprio Cristo, enquanto ele estava aqui, ele vai falar sobre isso. No Evangelho de João, João vai dizer que Jesus estava conversando com eles. Lá no capítulo 3, no verso 14. E Jesus diz assim: olha, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus está citando uma história conhecida que aconteceu lá no tempo de Moisés, lá no deserto. O povo estava pecando. O povo estava sendo rebelde a Deus e Deus se ira e manda serpentes para picarem, para matarem o povo, para castigar o povo. Mas o povo se arrepende. Moisés intercede por eles e Deus diz, de forma surpreendente, Deus diz: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela diante do povo e aquele que olhar para essa serpente será curado. E assim aconteceu, aqueles que olhavam, simplesmente olhavam para a serpente, eram curados. E Jesus aqui diz: olha, isso era só uma figura, era para vocês entenderem o poder de quem olhar para o Cristo que será levantado. Jesus mesmo diz: o Filho do Homem será levantado. Para que nós pudéssemos olhar para ele e sermos não apenas curados de uma picada de cobra, como o povo de Israel foi curado, mas sermos curados da morte eterna, curados do pecado que nos lança na morte, curados para a vida eterna. Uma cura que excede essa vida. E é interessante que essa palavrinha aqui, quando Jesus usa essa palavrinha aqui, né? E o Filho do Homem será levantado. Essa palavra tem dois sentidos. No grego, a palavrinha ipso. Ela pode significar levantado no espaço, aqui, no nosso espaço físico, como aconteceu. Jesus foi levantado no madeiro, em vergonha, em desprezo. Mas ele também foi levantado. O que é registrado no livro de Atos, capítulo 1, em glória, já ressuscitado, subindo aos céus, diante dos seus discípulos, que viam ele subindo aos céus em glória e poder.
Jesus foi levantado de duas maneiras aqui nessa terra, em vergonha, em sofrimento, carregando o meu pecado, carregando o seu pecado. Mas ele é levantado também em glória, já ressurreto, aos céus, para um dia voltar de lá. Mas é isso que o texto diz: olhai para esse homem. Olhem para o Cristo crucificado, o Cristo sofredor, o Cristo da cruz, que leva a ira de Deus sobre si, a ira que era imposta para mim e para você. Olhe para esse Senhor, olhe para Cristo. Olhai para Cristo, não deixe o seu olhar permanecer nas injustiças desse mundo, não deixe seu coração ser tomado, a sua atenção ser tomada pelo mal desse mundo, porque todo o mal passará, todos os homens perversos passarão, mas Cristo permanecerá, querido. Olhe para aquele que ressuscitou, olhe para aquele que subiu aos céus em poder e glória e que um dia voltará. Coloque sua esperança no seu reino, viva para esse reino. Não deixe que seus olhos, fixados nas injustiças desse mundo, tomem seu tempo, tomem seu coração, tomem sua alegria em Cristo. É isso que o Senhor está nos convocando. Olhai para mim e sejam salvos, não deixem que esse mundo os consuma, porque aqui tudo passará. Mas aqueles que estão em Cristo permanecerão para a vida eterna. Jesus vai dizer isso no Evangelho de João tantas vezes: se vocês não olharem para mim, se vocês não receberem as minhas palavras, morrerão em seus pecados. E é isso que o mundo quer, ele quer nos atrair com suas dores, com seus sofrimentos, quer fazer com que nós esqueçamos do reino de Deus, quer desviar os nossos olhos do Cristo vivo, para que nós sejamos atraídos por esse mundo e morramos em nossos pecados. Mas a palavra diz: não, olhai para mim, olhai para mim, olhai para o Cordeiro. Abracem o meu reino, abracem a minha mensagem. Sejam aqueles que carregam a palavra de Cristo aonde você for. Permaneçam com a chama acesa, porque vocês têm a maior de todas as mensagens. Vocês carregam em si a vitória de Cristo. Vocês são embaixadores do reino. Olhai para mim. Volte-se para o Senhor, voltem os seus olhos, suas mentes, seus corações, suas vidas. Por isso que a palavra diz: amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, porque nós somos conclamados a olharmos para Cristo, para o Senhor. Querido, não esqueça dessa palavra. Olhai para o Senhor, era isso que eu queria deixar contigo, eu queria compartilhar, porque o Senhor trouxe isso de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa ao meu coração ontem. Eu precisava compartilhar essa imagem. Fique com essa imagem na sua mente. Um dia todo joelho vai se dobrar. E a grande questão é: em qual grupo você estará? Você estará no grupo daqueles que amaram a injustiça, que amaram esse mundo, que abraçaram o mal desse mundo, ou você estará no grupo daqueles que estão em Cristo, daqueles que colocaram sua vida debaixo do sangue de Cristo, que viveu para o reino, que viveu para Ele, e estará dobrado diante dele, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que veio para nos resgatar. Essa é a minha oração, que eu e você possamos ser parte desse grupo, que estará dobrado diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, de que Ele é o nosso Rei, porque nós estamos olhando para Ele. Não esqueça, Senhor, olhai para nós e que nós possamos olhar para Ele. Não tire seus olhos dele. Olhe para Ele, aponte para Ele. Se esse vídeo foi uma bênção para você, querido, curte, mas mais importante, compartilha ele, copia o link, compartilha nas suas redes. Se essa palavra tocou teu coração, porque o poder está na palavra de Deus, não está em homens, está nessa palavra santa, verdadeira e pura, que se cumpre e se cumprirá plenamente.
Se essa palavra é boa para você, compartilhe essa mensagem, porque nós somos ensinados a olhar para Ele, somos ensinados também a apontar para Ele, dizendo: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que estamos aqui, para olhar para Ele e apontar para Ele, dizendo para esse mundo: olhe para Ele. Não olhe para a injustiça desse mundo, não olhe para as dores desse mundo. Olhai para o Cordeiro de Deus. Querido, que o Senhor te abençoe, que a graça de Cristo esteja sobre você e que essa mensagem, pelo poder do Espírito Santo, penetre em seu coração e traga transformação de vida. Transformação, assim como a vida de Charles Spurgeon foi transformada e ele se tornou um dos maiores pregadores do século XIX. Que eu e você possamos ser impactados pela palavra de Deus, transformados e impactar nossa geração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, querido. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.